Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras do projeto Encontros com o Clínico Geral. Hoje o nosso tema vai versar sobre calafrio, ou calafrios, ou calefrios, como também se costuma dizer. É um sintoma, não chega a ser um sintoma muito comum, mas é um sintoma que muitas vezes faz com que a pessoa procura rapidamente o médico como uma emergência, porque é de início súbito, né, e um pouco assustador o calafrio, né? Então, na realidade, o que é o calafrio, né? É um fenômeno atribuído a um resfriamento da pele por uma vasoconstricção. Os vasos da periferia se contraem, em geral porque estão expostos a um ambiente muito frio, ou então em que estimula o centro termorreguladores do organismo, do cérebro, né? E a produzir uma atividade muscular intensa. É um trabalho muscular intenso e involuntário. Tenta parar o calafrio. Você já teve algum calafrio na vida? Se você se lembra, tenta tentar segurar o calafrio. É impossível, porque ele é involuntário, desagradável, muito mal-estar do corpo, do corpo muscular, sensação de frio intenso, você procura se cobrir. E quando esse calafrio precede a febre, que é o que mais acontece, com mais frequência, né, ele é devido a uma necessidade que o organismo tem de elevar subitamente a temperatura do corpo para que ele combata algum micro-organismo que esteja invadindo, né, seja bactéria, vírus, fungo. De todos esses, a bactéria é a mais comum, é chamada bacteremia. Quando a bactéria circula pelo sangue, ela invade o organismo. Então, o paciente tem um calafrio intenso, que dura de alguns minutos até meia hora, intensíssimo, e pode tirar a temperatura. Na hora não existe a febre, então daí a 20 minutos, meia hora, pode ver que ele vai estar com a febre bem alta, que precisou que a temperatura chegasse a 39, 40 graus, porque os leucócitos, que são os glóbulos vermelhos que defendem o nosso organismo de infecção, possam sair dos vasos e entrar no órgão tecido que está sendo invadido para um melhor combate à infecção. Então, o calafrio, como a febre, é um sintoma de defesa, né? Mas é muito desagradável realmente. É considerado que a pessoa fique bastante agasalhada, tome alguma bebida quente, porque logo depois tem um sudorese intensa, que a temperatura vai ao pico de 40, 41, depois ela desce com a sudorese profusa, deixando profundo mal-estar, cansaço, uma indisposição muito grande, né? O que causa o calafrio, né? Que tipo de infecção causa o calafrio? Em que tipo de infecção ela é mais comum? Então, a gente pode dizer algumas infecções, como por exemplo a infecção urinária, a pielite, pielonefrite, quando a infecção não é só uma cistite, que é aquela ardência urinar, com urina um pouquinho escura, às vezes com sangue, mas as bactérias chegam até o rim e passam para a circulação muito rapidamente, porque o rim é muito vascularizado, então uma circulação súbita de bactéria, e aí produz um grande calafrio, dos mais intensos que a gente tem nota, e às vezes é sério, a pessoa baixa a pressão, precisa ir para o hospital internado, tomar soro, tomar reposição de líquido, porque fica uma situação bastante perigosa para a saúde e para a vida da pessoa. A malária, por exemplo, é uma doença infecciosa que se apresenta muito como calafrios, né? Ela pode ser, dependendo do tipo de bactéria da malária que infecta, pode ser aquele calafrio que dá toda final da tarde, toda noite, ou noite sim, noite não, ou de 3 em 3 noites. Mas vem sempre seguido de um calafrio, com uma febrão, uma prostração intensa depois, um mal-estar intenso, e a pessoa vai perdendo peso, vai ficando extremamente fraca com esse tipo de infecção, e esse calafrio com febrão que abate muito a pessoa. Pneumonias agudas também, paciente com abscesso em qualquer lugar do organismo, abscesso, uma coleção de pus, que quando aquilo passa para a circulação também provoca calafrio, febre, bacteremia, uma situação que a gente pode chegar ao ápice, que seria a septicemia, que é uma situação que ameaça a vida, precisa de internação urgente, CTI e cuidados imediatos intensivos, que é uma coisa bastante intensa. Paciente que abusa de antitérmico quando tem febre, por exemplo, a pessoa, qualquer febre, ela toma antitérmico e toma de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, não gosta do estado febril, e aí o antitérmico em excesso passa a temperatura.
como eu disse antes, o organismo precisa às vezes de uma temperatura mais alta para combater a infecção. Então, o antitébico que levou a temperatura para 35, 35,5 e tudo, daqui a pouco ele precisa de uma temperatura maior, promove um outro calafrio. E o calafrio, aí, nesse caso, não é causado pelas bactérias circulando, nem por infecção descontrolada, e sim por uma necessidade de aumentar a temperatura, que o antitérmico baixou demais, que não é uma coisa conveniente, né, nessa situação. Então, sempre consulta o seu médico para perguntar de quanto em quanto tempo você pode tomar, qual é a dosagem, se a pessoa abusa de uma dose muito alta, o antitérmico baixa demais a temperatura e causa mal-estar também. É uma causa de calafrio. As transfusões de sangue, né, transfusões de infusões de albumina, toda vez que você injeta numa outra pessoa proteínas estranhas de outra determinada pessoa que doou sangue, da qual a albumina foi tirada dos plavas dessa pessoa para ser fabricada e ser utilizada quando fosse necessário, essa proteína estranha, que o próprio organismo estranha, que não é a proteína nossa, do nosso self, do nosso organismo, ele reage contra ela. É chamada de reação pirogênica, não tem infecção nenhuma, é algum quadro de reação, como ele percebe como se estivesse sendo invadido por uma bactéria, que não é verdade. Há uma proteína estranha, na realidade, logo depois aquilo passa para o antitérmico e termina a transfusão, não acontece mais nada, não tem mais complicação maior. Finalmente, uma coisa curiosa, que é sobre a pneumonia pneumocócica, né, que é a pneumonia que mais mata a pessoa da terceira idade. O pneumococcus é uma bactéria bastante prevalente nos casos de pneumonia e acontece muito no inverno das pessoas de terceira idade. E ela, curiosamente, começa, em mais de 80% dos casos, com um ataque súbito de calafrio, um calafrio violento, seguido de febre baixa, e depois, 2 dias depois, começam os sintomas respiratórios, tosse, catarro, secreção, dificuldade de respirar. Então, muito cuidado, né, com esse sintoma da pessoa da terceira idade, né? O calafrio súbito, assim, sem mais nem menos, tiver no inverno, né, tiver meio de pessoas com infecção respiratória, fica de olho, consulta lá, deixa o seu médico alerta que pode ser uma pneumonia pneumocócica começando, e ela é uma causa frequente de morte nas pessoas da terceira idade. Ok, meus caros, vamos ficando por aqui, então, desse breve dissertação sobre o calafrio. Na semana que vem voltamos com mais um tema, com encontros com o clínico geral, que será anunciado no início da semana. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.